Também estou muito feliz em estar aqui com vocês, não só por estarmos no oitavo fórum, né, que já mostra aí uma história de potência do município no que se refere às práticas integrativas. Vitória também tem sido uma experiência prática que a gente tem olhado com atenção e cuidado, né, um município que há 30 anos vem discutindo as práticas integrativas, já foi possível ver várias experiências. Fui convidada por meio da Henriqueta, né, que é uma servidora pública do município, que vem aí há muitos anos desenvolvendo essa política, junto com vários colaboradores. Então, para mim também é um prazer estar aqui podendo aprender com vocês. Por isso que eu disse a você que eu não vou usar todo o meu tempo, porque eu também quero ouvir, né, críticas, sugestões e ouvir um pouco do que tem sido essa experiência em Vitória. Eu espero que ela só aumente e continue. Eu tenho vários amigos queridos que trabalham também no serviço público e trabalharam, né, que não é exatamente nas PICs, mas que mostra a potência que Vitória já teve na atenção primária e na construção do Sistema Único de Saúde. Uma curiosidade, é um dos poucos municípios que eu já soube, né, que certa vez foi possível pagar 14º salário aos seus servidores públicos, porque tinha um orçamento potente na secretaria. Como eu trabalho com a economia da saúde também, eu acompanhei Vitória há algum tempo. Então, já introduzo dizendo que é uma oportunidade estar dialogando com vocês, porque para as PICs existirem, a gente precisa de fundo, ter um sistema único de saúde potente, ter um serviço público de saúde que dê conta de contribuir com o acesso à população. Então, meu abraço à Vitória e agradeço também a todos e todas que estão se disponibilizando. A gente está aqui trocando esses 40 minutos de bate-papo. Eu tinha preparado um vídeo que o Observatório já tem, porém, não vai dar para passar aqui no share screen. Então, vocês podem acessar o nosso canal do YouTube, ele vai estar lá disponível, que é um resumo, uma síntese, né, do que o Observatório tem feito. Então, o que é o Observatório? Esse observatório ele foi criado em outubro de 2018, mas, de fato, toda a articulação, né, as possibilidades de integração do observatório já vinha sido discutida há mais de 10 anos por essa ideia que a colaboração e a articulação entre os diferentes atores, e principalmente os atores que estão na gestão e na pesquisa, é necessário. E no que se refere às práticas integrativas, é mais necessário ainda, porque sabemos que ainda é uma pauta muito marginal ao sistema de saúde. Apesar da sua inserção institucional no Sistema Único de Saúde, desde a formação do SUS e da sua demanda desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a gente sabe ainda que precisamos construir melhores formas de se discutir, de implantar, né, e de estar vendo como, dentro do SUS, a gente pode desenvolver as práticas integrativas. Então, é no bojo dessa discussão de como a gente pode melhorar a nossa comunicação interna e externa e como podemos produzir informação de apoio à gestão, de fomentar pesquisa e, ao mesmo tempo, de como traduzir essas pesquisas para a gestão, e trabalhar num aspecto que é o que a gente chama de evidência empírica ou evidência prática. A gente quer saber, de fato, quais são as experiências que estão acontecendo no Sistema Único de Saúde. Então, o observatório ele já nasce com um compromisso, de certa forma, de olhar mais para o território, de perguntar o que as pessoas estão fazendo, quais são as experiências que existem hoje no Brasil, como podemos dar visibilidade a essas experiências. E o nosso objetivo é que, processualmente, a gente possa avaliar essas experiências e de que forma algumas experiências elas podem ser inspirar, né? Porque, de certa forma, a gente não pode homogeneizar a experiência, ou seja, a experiência de determinado território vai servir para aquele, talvez não sirva para o outro, mas ele pode inspirar para que outros territórios, nesse caso, outros municípios, possam estar vendo as experiências que foram exitosas, mas também os erros que algumas dificuldades que alguns municípios tiveram
e de como pode aprender com isso para estar implantando em seus municípios. Então, a gente nasce com esse desafio de estar olhando para a evidência científica, mas de fortemente, ao dialogar com a evidência científica, dialogar com a evidência prática, né, com os territórios. E entre as atividades que a gente tem feito, né, uma tem sido o apoio, a participação e a organização do evento. Então, eu estou aqui enquanto observatório, né, e a ideia do observatório é apoiar e organizar não só eventos ligados estritamente às práticas integrativas, mas também aos saberes tradicionais. Então, nós dialogamos com a coordenação da Política Nacional de Práticas Integrativas e com os atores que estão ligados às hoje chamadas PICs, que aí seria um outro debate, a gente está discutindo aqui o que são práticas, por que desse nome, né? Até que ponto isso é uma categoria conceitual, isso é uma etiqueta institucional, porque é que no Brasil a gente adota esse nome que é diferente do resto do mundo, aí seria uma outra discussão, mas o observatório também, de certa forma, por meio das nossas discussões que iniciamos pelos podcasts, a ideia é que a gente possa começar a fazer algumas reflexões teóricas, né, para estar discutindo essas questões. Então, por que isso é importante? Porque isso também é de interesse e é importante para a gestão estar pensando quais são as práticas, o que são chamadas práticas integrativas, né, e o que é importante eu estar implantando no meu município. A gente tem feito um pouco esse trabalho de estar fazendo esse mapeamento, de estar participando de eventos e trazendo essas reflexões e discussões, e, ao mesmo tempo, a gente já fez um levantamento junto aos gestores estaduais, quais seriam os interesses, não só de temas e de tópicos, mas também os interesses de pesquisas, para que, por meio de cooperações entre os observatórios, entre o observatório e algumas instituições, a gente possa fazer uma cooperação, né, para que a gente possa, por meio dessas cooperações, estar ou realizando pesquisa ou divulgando os resultados das pesquisas realizadas. Também como produtos, agora na pandemia, né, eu acho que várias de vocês que estão aí em serviço de saúde, que estão na universidade, sabe que esse momento no Brasil é um momento crítico, né? Seria outra pauta também, a gente está discutindo aqui duas questões importantes, que é como o SUS, e ter o SUS nesse momento, ele foi nodal, vital, para que a gente tivesse o cenário atual, ou seja, se a gente não tivesse o SUS, a coisa poderia e seria muito pior. A gente teve ele, no bojo do SUS, a gente conseguiu fazer uma colaboração de várias atividades que foram sendo desenvolvidas, e mesmo não sendo o perfil do observatório, fazer determinadas intervenções, a gente terminou na pandemia dando as mãos e tentando construir alguns materiais. Então, a gente fez uma página específica no site do Observatório, produzimos o material sobre aromaterapia e terapia floral, mas estamos também produzindo ainda outro material sobre a terapia comunitária integrativa e buscando parceiros para ver de quais as práticas que a gente tem disponíveis, quais a gente pode fazer um trabalho colaborativo com pesquisadores e com universidades para estar disponibilizando à comunidade geral uma informação de fácil, clara e mais objetiva, né, para as pessoas estarem utilizando agora durante a pandemia, né, porque a informação, a gente acredita que ela é o primeiro mecanismo para que as pessoas possam usar de forma mais qualificada e cuidadosa, né, as práticas integrativas. Ainda em relação a eventos, a gente tem feito uma colaboração com a rede latina ou a rede americana de práticas integrativas e complementares, que lá, né, dentro da rede, são chamadas de medicinas tradicionais complementares integrativas, e contribuímos junto com o consórcio, o primeiro simpósio internacional no contexto da pandemia. E ainda no que se refere aos saberes tradicionais, a gente lançou em julho o livro Porranhanhã, que é um livro com as plantas medicinais Guarani Kaiowá, foi um trabalho resultante de uma pesquisa feita em conjunto com a Escola Nacional de Saúde Pública, que foi coordenada pelo professor Paulo Basta,
e a gente colaborou enquanto pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, mas o comitê editorial do Observatório viu que era potente apoiar esse lançamento, e aí a gente lançou, junto pelo Observatório, esse livro agora em julho, e já temos programado outros materiais que alguns pesquisadores têm procurado para a gente fazer o lançamento já em 2021. E divulgado também, né, junto com esse material, o documentário Miborayu, que é o espírito que nos une, que também trata dos saberes tradicionais indígenas, sabendo ainda que a gente tem muito a articular e a aprofundar no que se refere ao cuidado, aos saberes tradicionais, inclusive tendo como objetivo trazer para o nosso comitê editorial pesquisadores indígenas. Além disso, a gente fez um mapeamento, né, e a publicação de experiências de PICs na Covid-19. Nós sabemos que a gente não tem um tratamento específico para a doença, né, para a Covid, a gente não tem um remédio mágico aí que possa estar, de certa forma, enfrentando a Covid sozinha, mas nós sabemos que as práticas integrativas, inclusive entre elas a homeopatia, as plantas medicinais, a meditação, elas têm sido potentes tanto no uso dos sintomas que decorrem da Covid, mas também das outras que a gente chama de sequelas do isolamento social, né, do distanciamento social. No início aqui da palestra eu conversava com a Marluce que a gente tem perdido muitas coisas na pandemia. E tem coisas que a gente perdeu que a gente nem se deu conta ainda, né? Inclusive, muitos entes queridos, e entre esses quase 200 mil mortos no Brasil, a gente não se deu conta ainda que eles se foram porque a gente não está encontrando as pessoas, né? Então, a gente vai ter um desafio aí, enquanto prática integrativa, do ponto de vista da saúde mental, né? Dos problemas que a gente vai ter pós-pandemia, que vai com certeza desafiar a gente a ampliar o leque terapêutico de cuidado. Então, a ideia de já estar publicando e mapeando essas experiências é que a gente vai já, né, elencando que atividades e que processos eles podem ter sido potentes durante a pandemia e podem ser utilizados depois. Isso tanto do ponto de vista do pesquisador, do profissional, como do usuário, né? Cada um vai fazer uma informação a partir da sua necessidade. Na pandemia também a gente articulou e inspirou a construção de uma rede de cuidar que começa aqui em Pernambuco, articulando a enfermagem, porque naquele momento a gente estava vivendo um momento muito difícil, os profissionais queriam entrar em greve, a gente inclusive recentemente lançamos uma pequena narrativa desse processo, do que foi essa construção em rede, e nós registramos também para um pouco estimular essa possibilidade que quando a gente trabalha junto, apesar de a gente ser um observatório, mas a gente tinha naquele momento duas coisas que poderiam unir as pessoas em torno de um único propósito. A gente já tinha uma plataforma, a gente já tinha uma comunicação em rede, então simplesmente a gente articulou essa rede e construímos uma rede colaborativa, né? O observatório era o, digamos, facilitador, o animador desse processo. Nós construímos uma rede colaborativa entre terapeutas, professores e pesquisadores e oferecemos um canal para escuta psicológica e uma assistência à distância de práticas integrativas. E essa experiência foi super potente, né? Ela, de certa forma, parou agora em outubro, foram os nossos últimos atendimentos, porque todos os pesquisadores e terapeutas voluntários tiveram que voltar muito forte para as suas atividades, mas a gente sabe que, de certa forma, viver essa experiência naquele momento, o enfrentamento da pandemia, foi potente em dois sentidos. Primeiro, porque foi potente no cuidado exclusivo das pessoas que precisaram, dos profissionais de saúde que estavam na ponta. E segundo, porque serve como uma metodologia que pode inspirar outros processos dessa ideia de colaboração em rede para o enfrentamento de determinados problemas. Nesse caso, foi a pandemia. E agora, em dezembro, eu já convido vocês, a gente vai ter um lançamento de um livro que vai trazer algumas experiências e reflexões sobre as medicinas tradicionais nas Américas, tendo capítulos da Colômbia, Peru, né? Apenas eu estou chamando esse livro de um rascunho
para a gente começar também nessa ideia de um processo colaborativo, de olhar outras experiências. Vai ter muita experiência aí do Nordeste, porque inicialmente esse livro era do grupo de pesquisa específico Saberes e Prática em Saúde, e aí a gente foi convidando outros atores e fizemos um intercâmbio com a Rede Latina para que eles também pudessem contribuir com esse material. Mas a ideia é que ele sirva também como um ponto inspirador e reflexivo que estimule as pessoas a estarem publicando, aliás, registrando e publicando suas experiências, porque um grande desafio que a gente tem hoje é de como, por exemplo, as experiências que vocês têm em Vitória, ou em vários municípios desse país, eles possam realmente ser publicizados, as pessoas possam ter acesso, né, já que a gente está falando aqui no momento, né, em que a gente está em 2020, que as pessoas já têm um certo acesso à informação, como é que a gente consegue ocupar esses espaços para que essas informações elas cheguem a quem precisa. Além do lançamento do livro, a gente tem outros materiais que estão em construção. Um deles é uma discussão sobre uma cartilha, digamos, para que os gestores e pesquisadores comecem a analisar melhor a ideia do custo-efetividade, né? A ideia de trabalhar com a economia da saúde, ela não é uma determinante, né? Ela é mais uma informação para contribuir com um gestor para que ele possa analisar as opções que tem. Então, a gente vai estar lançando esse material sobre custo para que você, no município, a depender da necessidade, possa, de certa forma, estar começando a utilizar também uma discussão sobre qual é o custo e qual é a efetividade das práticas que têm sido realizadas, né? E também tem em mente que, apesar de nós estarmos aqui discutindo um modelo, né, integrativo, discutindo as práticas integrativas, tem em mente também que todo modelo ele tem limites, assim como o modelo biomédico, que é um modelo de cuidado que tem o seu lugar e que para determinadas coisas ele é bastante potente, o modelo, né, que insere as práticas integrativas, ele é potente também para determinadas situações, mas a gente tem que começar a ter cuidado que para outras talvez ele não seja a melhor opção e a gente tem que estar aberto a essa ideia da diversidade. Eu acho que o grande desafio hoje de estarmos discutindo aqui esse movimento das práticas integrativas, do cuidado integral, de um modelo mais ampliado, é que a gente precisa trazer no bojo da nossa ação no território a perspectiva de um modelo diversificado, né? De trazer as diferentes possibilidades. E eu acho que isso também, a ideia de um discurso monolítico, a ideia de um único discurso ou de uma única verdade, vem a estrutura social, que ainda é muito preconceituosa, né? Tem sistema, de certa forma, né, ele vai permear todas as nossas ações, inclusive o nosso modelo de cuidado. A gente não pode tirar da sociedade, né, o seu modelo de cuidado como se ele não fizesse parte do seu sistema cultural. Na verdade, o sistema de cuidado ele é fruto, né, desse modus operandi de ser e estar no mundo. E, de certa forma, o observatório tende a tensionar o modelo que aí está, né, deixando bem claro que o que a gente quer discutir aqui é a ampliação do que está posto, que possam ter a possibilidade, né, de ampliar o seu olhar sobre o território, mas também ter um leque terapêutico que dê conta disso. E, ao mesmo tempo, a gente tem discutido com a Bireme, né, eu tive uma reunião, e aí já anunciando para vocês, aqui já dando um spoiler, né, a gente está aí na construção de ter um repositório que vai estar lá no observatório. Nós sabemos que as mudanças de gestão, elas ainda são muito traumáticas no Brasil, então, às vezes, você produz um material que é interessante, você fez história, aí mudou a gestão, todo aquele material que você produz se acaba, desaparece. Então, a ideia é que a gente possa, junto com a Bireme, ter um repositório por estado, né, das referências estaduais, para que esse material, além de ser partilhado, ele possa também ter uma durabilidade, né, ou possa ser conservado pós-gestão. Então, é desafiante a gente fazer isso, mas também talvez uma forma de estimular a gente pensar em políticas que sejam contínuas, em atividades que não sejam nominais, mas que sejam uma política de Estado. Esse é o nosso desafio. Além disso, a gente tem trabalhado um pouco na divulgação científica, então convido vocês a estarem
contribuindo, fazendo crítica à produção que a gente tem realizado, tanto no site como nas redes sociais e os nossos podcasts, que vocês possam estar publicando, né? Porque a ideia dessas publicidades é que a gente possa alcançar o maior número possível, diferente de determinados institutos e instituições, né, que têm pautado mais a mídia. A gente não tem recurso financeiro exclusivo para a comunicação, então isso tem sido feito com muito trabalho e muita parceria, para dar publicidade das experiências práticas que têm acontecido, né? Então, por exemplo, eu acho que vocês nunca saíram na Globo com a experiência que vocês têm de fitoterapia e plantas medicinais no território. Mas, apesar dos seus limites, a gente sabe que tem muita potência que dá visibilidade às atividades que estão sendo feitas, inclusive pelo SUS no território. E o observatório, de certa forma, a gente tenta fazer um pouco, né, chamar a atenção a essa possibilidade. E por isso a gente lançou um boletim, nós já vamos para o 6º boletim, ele é quadrimestral, com essa ideia de trabalhar com evidências práticas. A gente vai estar lá trazendo evidência científica, mas a nossa ideia é trabalhar, né, e trazer à tona o que está acontecendo no território brasileiro. A gente trabalhou com o mapeamento das plantas medicinais, fizemos uma divulgação, os grupos de pesquisa, enfim. A gente quer um pouco trazer as discussões, né, que tem no território para o boletim. Em relação à pesquisa, a gente tem trabalhado banco de dados secundário, e aí, inicialmente, a gente fez um mapeamento e uma produção das bases de dados abertas, que foi do CNPq, que eu vou estar mostrando aí para vocês. Estamos encaminhando agora um levantamento coordenado por o professor Pedro Carles, que está fazendo a tese de doutorado, e a gente está fazendo um mapeamento, um levantamento de serviços de fitoterapia e plantas medicinais no Brasil. A gente vai estar em breve disponibilizando também um link no nosso site para que vocês do município possam estar registrando essa experiência. Então, não é uma pesquisa científica no intuito, né, de fazer análise e avaliações aprofundadas. Nesse sentido, é uma pesquisa, né, que busca deixar aberto para que essas experiências elas sejam registradas, por isso que a gente está chamando de mapeamento, e mais tarde, quem sabe, elas possam sim ser um território para pesquisas mais aprofundadas. E em sentido dessa ideia de colaboração, a gente criou um outro trabalho em rede, com parceria com a Unicamp e o LAPACES, coordenado pelo professor Nelson Felice, que está estudando serviço de fitoterapia na Unicamp e as farmácias vivas, articuladas com o antigo MDA, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, discutindo cadeias de valor, né, e agroecologia, pensando em como a gente pode, por meio desse projeto, lançar um painel no qual a gente pretende, nesse painel, trazer informações sobre as farmácias vivas, plantas medicinais, mas também os produtores e produtos que estão registrados, né, nessa perspectiva de integrar num lugar só, né, o território, tanto da produção do medicamento, né, da oferta, mas também do plantio de determinadas plantas medicinais. Ainda no sentido de trabalhar com pesquisa, não sei se vocês já receberam, mas quem não recebeu, eu convido a copiar esse link que a gente tem aí, o bit.ly/piccovid. Nós estamos apoiando junto ao ICICT, que é o Instituto de Pesquisa da Fiocruz no Rio, né, a Unifase, que é a Universidade de Petrópolis, tem uma pesquisadora também que está junto lá, o ICICT, que é a professora Patrícia, e o Observa Pix, que é tentar entender se as pessoas usaram, né, as práticas integrativas durante a pandemia e o isolamento, se elas ainda estão utilizando, entender um pouco quem são essas pessoas, por isso a gente traz o perfil demográfico, saber se essas pessoas utilizaram via remota, se foi pelo serviço público, pelo serviço privado, porque a partir dessas informações a gente vai ter muito mais possibilidade de, além de fazer uma avaliação, estar sugerindo ou discutindo quais são os mecanismos ou estratégias da gente estar qualificando a nossa política pública. Então, quem não conhece, convida a conhecer, a responder, são menos de 10 minutos, e é importante ter a colaboração de vocês que estão aqui, não só respondendo, mas também quem puder divulgar, a gente fica grato, porque essas informações também elas vão ficar mais tarde disponíveis para futuras pesquisas. Então, nas nossas plataformas, fazendo uma síntese, né, de comunicação, a gente tem o website,
que é observapix.fiocruz.br. Lá, na verdade, é o nosso repositório principal, além do website, né, onde tem conteúdos específicos do observatório. A gente teve agora conteúdos específicos para a Covid-19, todos de acesso aberto. A gente tem um canal do YouTube, quem não se inscreveu também, se inscreva para receber as notificações do que a gente está postando, e a gente tem recebido também materiais que as pessoas às vezes não têm onde postar esse material. Por exemplo, tem um trabalho da professora Ana Rita, que foi feita junto a pacientes de oncologia, e ela pediu para que a gente colocasse no nosso canal, e a gente está disponibilizando um espaço, né, para estar divulgando o material que a gente acha que é importante que as pessoas tenham acesso. Então, a gente tem esse canal que é disponível, e temos também, além dos vídeos, o nosso podcast. A gente entrou agora na segunda temporada, né? O último podcast que foi publicado semana passada, a gente nessa segunda temporada está fazendo uma discussão sobre a crise, a pandemia, mas sobre o estar no mundo e o que é que a gente está chamando de vida. Então, nosso último podcast foi sobre a vida no planeta, trazendo a Madel discutindo com a Aito Krenak, que é ambientalista e é um indigenista também, e eu convido a vocês a fazerem várias reflexões. No podcast, normalmente eu atuo como aquela aluna que fica sempre fazendo perguntas ou fazendo provocações para que estimule um pouco a reflexão acerca de determinadas questões que a gente vive e que muitas vezes a gente não tem coragem de debater nem de perguntar. E o próximo podcast, ainda sinalizando nessa ideia, né, de vida estar no mundo, a gente vai estar discutindo um pouco o que a gente está cuidando, né? Como a gente está cuidando e que tipo de cuidado é esse, se ele provoca, de certa forma, né, discutir e refletir o status quo. Mais uma vez, aí os boletins, que são quadrimestrais, vocês também podem sugerir matérias, e tem lá um cantinho do leitor, que vocês podem trazer observações. Recentemente, inclusive, a gente teve uma observação do leitor, foi super importante para a gente ter cuidado com determinadas questões, enfim. Então, ele é aberto, o observatório está em construção ainda, né, e a gente espera que a gente possa, à medida que for se institucionalizando, se tornando mais aberto a parcerias e produções, né? Apesar de a gente fazer tudo isso, é uma equipe ainda muito pequena. E a gente, ainda nessa perspectiva do acesso aberto, a gente tem 3 bases de dados que foi fruto de uma pesquisa que a gente fez junto aos bancos de dados já existentes, mas para facilitar um pouco a vida do estudante e do pesquisador. Então, a gente tem 2 bancos de dados aí do Diretório de Pesquisa do CNPq, isso foi realizado no ano passado, então foi o que a gente fez. Com palavras-chave, fizemos um recorte daquele momento da base de dados que tinha no CNPq e tiramos de lá os grupos de pesquisa que tinha alguma palavra-chave referente às práticas integrativas, que a gente naquele momento pôde utilizar, e de saberes tradicionais. A partir disso, a gente lançou um formulário para os líderes de pesquisa no Brasil inteiro, e aí vem o segundo banco de dados, que é a fase 2. Ao clicar nessa base de dados, vocês vão receber uma planilha de Excel com todo esse material disponível e um relatório falando sobre a metodologia, porque se de repente algum de vocês aí, a Eliane Tosato, a Eulália, quer fazer uma pesquisa, quais são os grupos de pesquisa no Brasil, quantos tem? Naquele momento, o que a gente tinha no CNPq eram esses. O que foi que aconteceu? Quando a gente lançou esse banco de dados, a gente recebeu, inclusive, demandas aí do Sul e do Espírito Santo, que nem todos os grupos que hoje existem estão no banco de dados. Naquele momento, por exemplo, se algum grupo não tivesse uma letra atualizada, ele já não estava lá nos grupos chamados atualizado, porque isso depende do CNPq. Ou até o nosso filtro não foi suficiente alargado para pegar esse grupo. Mas por que você está publicando, Islândia? Exatamente para que esses grupos que não estão aí já estão sinalizando para a gente que eles fazem pesquisa, e o nosso segundo movimento agora, eu espero que a gente possa lançar até dezembro, vai ser ter um link aberto no qual os grupos que a gente não conseguiu captar pelo CNPq possam se registrar, e aí sim o observatório vai ter uma base que vai ser colaboração do pesquisador que se registrou, que pode inclusive não estar no CNPq, a gente vai deixar isso também registrado,
mas também os grupos de pesquisa que estão lá no CNPq e que nossos filtros ainda são insuficientes para fazer essa demanda. Isso só aconteceu porque você... desculpa, sei que eu tinha desligado, isso nunca aconteceu. Isso só foi possível porque a gente publicou, né, a base de dados. E, recentemente, convidando vocês que têm experiência no município, a gente lançou aí o levantamento do IDEA-SUS, então também é uma planilha do Excel, que a nossa equipe já foi lá no IDEA-SUS, já buscou as informações, fez o filtro de práticas integrativas, está totalmente aberta para que vocês possam olhar as experiências e, se tiver interesse, pesquisar acerca do tema. Então, está disponível. Próximo mês, provavelmente, também a gente vai ter os bancos de dados do PEMAC, com um instrutivo do que é que tem em cada módulo, do que aconteceu em cada ciclo, para que cada pessoa que tem interesse no tema, né, tenha esse repositório à sua disposição. Então, a gente tem trabalhado com várias parcerias, né? A Rede MTCI, como eu falei, a Abireme, o Consórcio Integrativo, o IDEA-SUS, né? O CONASEMS tem nos dado apoio, o GT Abrasco, que tem, inclusive, representantes do GT, do consórcio e da Abireme no nosso comitê editorial, a ideia é que ele não fique estritamente ligado à Fiocruz, e sempre trabalhando e apoiando o movimento da Rede Pix Brasil. A nossa ideia, né, é que a gente continue trabalhando, que a gente possa realmente institucionalizar e se tornar mais forte junto à instituição e, quem sabe, se tornar, né, um centro colaborador da OMS. Então, eu deixo aí essas rimas, né, de esperança, que vocês possam pensar nessa vitória. É um nome lindo, inclusive, né, na vitória do futuro, de qual política de práticas integrativa vocês, junto da Secretaria Municipal, em articulação com os pesquisadores, os professores, né, as instituições presentes nesse território, que é tão bonito, possam realmente continuar crescendo, fazer uma política que inspire outros municípios e outros territórios a estar construindo realmente o cuidado integral. Então, muito obrigada mais uma vez, me coloco à disposição para as perguntas e espero ter contribuído, né, esclarecido um pouquinho sobre o observatório, esse modelo de colaboração e de construção, né, que estamos aí estimulando a acontecer. Muito obrigada.